Uma excelente noite a todos, que a paz de Cristo seja convosco. Eu espero que vá bem com você, que vá bem com a sua família, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Estamos aqui novamente na intenção de levar uma palavra ao seu coração. Se você quiser e puder, vem comigo para essa reflexão. Eu irei usar como base a carta aos Filipenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 1 adiante. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 adiante. Está escrito assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Repito o versículo de número 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Para uma melhor fixação do texto, pela terceira vez, eu leio. Versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Pai, enquanto ministro a Tua palavra, eu peço-te para que o Senhor unja os ouvidos daqueles que estarão diante da mesma. Unja os meus lábios para que eu possa transmitir apenas o que o Senhor deseja. É tudo que eu quero lhe pedir e lhe agradecer, crendo em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Bom, a carta aos Filipenses é chamada também de carta da prisão. Ela está no meio das cartas da prisão, porque o apóstolo Paulo estava em uma prisão em Roma, e desta prisão o apóstolo envia essa carta aos irmãos que estavam em Filipos. É preciso lembrar aos amados irmãos e a você ouvinte da palavra do Senhor, que Atos capítulo 16 narra que foi ali que Paulo pregou pela primeira vez de uma maneira bem singela. Ali, Paulo na praia, ele prega onde Deus abre o entendimento de Lídia para que ela recebesse a mensagem de Paulo e de Silas, que o acompanhava nessa época. Ela recebe a Cristo como seu Salvador. Tanto ela quanto a sua família são batizados nas águas. E agora a palavra diz que ela constrange Paulo e Silas para que permanecesse com ela e com a sua família. A Bíblia diz que passados os tempos, passado alguns dias, Paulo e Silas eles vão caminhando a fim de orar na praia. E enquanto eles estão caminhando, vem por detrás deles uma jovem com um espírito de adivinhação, chamada de pitonisa na época. E a palavra diz que ela dava grande lucro aos seus senhores. Paulo, cansado de uma série de repetições que ela fazia ao dizer: estes que vos pregam a palavra são os servos do Deus vivo. Este é Paulo e aquele ali é Silas. Paulo, cansado disso, ele toma da autoridade do nome de Cristo e expulsa o demônio que estava sobre a vida daquela jovem. Conclusão: a jovem não conseguia mais exercer sua função para seus senhores. Ela não mais conseguia adivinhar
e com isso gerar lucro aos mesmos. Eles dizem que Paulo e Silas tinham chegado ali para transtornar a cidade, para virar a cidade de cabeça para baixo, para quebrar as leis, para destruir os costumes. E a palavra diz que Paulo e Silas, eles são expostos, eles são feridos em praça pública, eles têm as suas vestimentas rasgadas e eles são presos. Na prisão, a palavra diz que Paulo e Silas, quando aproximava-se da meia-noite, eles oravam e cantavam, e os outros presos ouviam aquela famosa passagem em que enquanto Paulo orava e Silas orava e cantavam a Deus, houve então um grande terremoto e a Macedônia tremeu, a Macedônia chacoalhou e Deus fez tal coisa pela vida dos teus missionários. A palavra diz que o carcereiro, ao perceber que as prisões tinham sido abertas, que os grilhões tinham caído por terra, arrancou de sua espada e quis atirar a própria vida. E Paulo gritou lá de dentro, dizendo: não te faças tal coisa, porque ainda estamos aqui. A palavra diz que quando Paulo e Silas eles saem daquela prisão, o carcereiro recebe-os em sua casa, limpam-lhes os vergões, oferecem a ele alguns medicamentos, eles se assentam na mesa junto daquela família, e tanto o carcereiro como aquela família se arrependem de seus pecados e recebem a boa nova de salvação, aceitam a Cristo como seu Salvador. E a palavra diz que Paulo ali, ele, ao pregar a palavra, ao espalhar a palavra junto de Silas, cresce ali uma comunidade, uma pequena comunidade que vai se expandir com o passar do tempo. E esse povo nutre um amor muito grande para com Paulo, e esse amor, esse carinho é recíproco. Nós conseguimos notar na carta aos Filipenses que enquanto Paulo estava preso, aquela igreja, sabendo de sua prisão, colheram uma grande oferta e enviaram a Paulo por mão de um jovem muito piedoso chamado Epafrodito. Epafrodito chegou até mesmo a adoecer lá em Roma. Mas depois Paulo envia-o novamente para a alegria de si mesmo e para a alegria dos irmãos que o haviam enviado, que estavam tristes porque souberam que ele tinha estado enfermo. E Paulo diz, como que Paulo estivesse dizendo ao enviar Epafrodito: a minha alegria é a alegria de vocês. A minha alegria é saber que vocês estão alegres. E essa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve a fim de encorajar os irmãos, chamá-los para a oração, chamá-los para uma intimidade com Deus e para permanecer. E ele afirma: porque eu sei que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para concluir até o dia do Senhor Jesus. O que Paulo estava dizendo é que aquela igreja era uma igreja muito amada por ele, mas ainda amada por Deus. E Paulo, ele deseja fortalecer aqueles irmãos, animar aqueles irmãos. Tanto que essa epístola, apesar de ser uma epístola, uma carta escrita de uma prisão, nessa carta o apóstolo Paulo enfatiza muito a alegria, a satisfação em Cristo. Porque por muitas vezes ao longo dessa carta você vai perceber o apóstolo Paulo usando algumas expressões como: regozijai-vos comigo no Senhor, alegrai-vos comigo no Senhor, e outra vez digo: regozijai-vos comigo no Senhor. Essa chamada a carta da alegria. O apóstolo está em uma prisão fedida, ele está numa prisão onde muitas pessoas já tinham morrido enfermas, uma prisão friíssima, mas ainda assim nessa prisão ele canta a Deus, ele louva a Deus. Quando ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, se humilhou, veio na forma de homem, e na forma de homem foi servo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus soberanamente o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra confessem, toda a boca se dobre e toda a boca confesse
que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo encoraja aqueles irmãos. Ele mesmo afirma, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz isso, ele está dizendo que eu sei viver por cima, mas também sei viver por baixo. Eu sei viver com muito, mas também sei viver com pouco. Sei viver com fartura, mas também sei viver com miséria. Porque em todas as coisas eu sou provado por Deus. Eu aprendi a me contentar em apenas ter conhecido o nome do meu Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo tinha prazer em suas prisões, porque ele entendia que as suas prisões contribuíam para que os irmãos dele em Cristo tivessem então coragem para testemunhar a Cristo assim como ele testemunhava. E nessa carta o apóstolo Paulo demonstra o seu amor para com aqueles irmãos, e aqueles irmãos também demonstravam amor para com a vida de Paulo. E eu escolhi aqui uma parte desse capítulo de número 1, que é o versículo de número 8, para falar hoje ao seu coração sobre pessoas que provocam saudade. Pessoas que provocam saudades. Repito, pessoas que provocam saudades. Eu vou ler novamente. Veja, versículo 8 do capítulo 1. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Porque Deus me é testemunha. Ele está dizendo que Deus conhece o coração dele, Deus conhece o sentimento dele. E quando ele diz, eu tenho saudade de vocês, ele está dizendo, eu não falo da boca para fora. Deus é testemunha disso, que o amor e a afeição que eu tenho para convosco é entranhável. É algo que está arraigado, algo que está enraizado, algo que está plantado, é algo que está firme, é algo que não sai com facilidade. É algo que mesmo se alguém quiser arrancar, tirar, forçar, não consegue tirar. Porque eu amo vocês. E ele fala, Deus me é testemunha das saudades que eu tenho de vós. Saudades que eu tenho de vós. O que é saudade? É o sentimento de ter agora aquilo que teve um dia. O sentimento e o desejo de querer agora, nesse exato momento, no presente, aquilo que teve um dia, aquilo que teve outrora. E nós iremos falar nessa oportunidade sobre pessoas que deixam saudades, pessoas que provocam saudades. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que provoca saudades? Ou quando você sai do ambiente, as pessoas dizem, graças a Deus que ele saiu. Graças a Deus que ela saiu. Você sabia que há mulheres viúvas que se alegraram com a morte do marido? Quando morreu, disse, graças a Deus que foi. Só permaneci nesse casamento porque eu sei que Deus odeia o divórcio. Mas já foi. Os maridos também. Porque conviveram com mulheres chatas, insuportáveis. Porque é melhor viver num local, no deserto, do que viver com uma mulher rixosa. O que diz a Bíblia? Você é uma pessoa que provoca saudades? Você é um filho que provoca saudades quando sai? Quando está longe? Você é um pai que deixa saudades? Você é uma mãe que deixa saudades? Você é um avô, você é uma avó que deixa saudades, você é um pastor que provoca saudades, você é um obreiro, uma obreira que provoca saudades, você é um empregado que provoca saudades, você é um patrão que provoca saudades, você é um vizinho que provoca saudades. Porque Deus me é testemunha das saudades que eu tenho de vós. Veja, pessoas alegres
provocam saudades. Pessoas alegres provocam saudades. A casa de referência para Jesus na cidade de Betânia era a casa de Lázaro, de Maria e de Marta, suas irmãs. Sempre que Jesus passava por ali, ele se retirava para aquele lar, para estar junto daqueles seus amigos. Você percebe pelo texto bíblico que Jesus não tinha um relacionamento de Senhor e discípulo para com aquela família. Ele não tinha um relacionamento de Deus Todo-Poderoso para com a criatura, de pai para com seus filhos. Ele tinha um relacionamento um pouco mais estreito. Eles eram amigos de Jesus também, eu posso assim dizer. Além de filhos, eu posso chamá-los de discípulos também. Eles eram amigos de Jesus. E quando Lázaro, que era, eu posso falar, a alegria da casa, a alegria da vila, morreu, suas irmãs lamentaram muito. Suas irmãs choraram muito. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, ainda estava em tempo dele ir e curar Lázaro de sua enfermidade. Essa palavra diz que Jesus não chega, o tempo passa e Lázaro morre. Quando Jesus chega, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E elas se aproximam de Jesus, tanto a primeira como a segunda, tanto a Maria quanto a Marta. Elas chegam diante de Cristo e dizem: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, ele não teria morrido. Elas estavam chorando, e a palavra diz que Jesus, ao ver elas chorando e vendo o túmulo onde Lázaro foi posto, ele perturbou-se. Perturbou-se. Isto é, ele sentiu a dor, ele sentiu a pancada da perda de um amigo. Ele é Deus, mas também era 100% um homem, 100% Deus, 100% um homem. Ele não estava livre de nutrir sentimentos para com o homem. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que na forma de Deus ele não tinha sentimentos, não. Não é isso. Mas na forma humana ele estava mais junto, mais próximo do homem. E Jesus sentiu esse choque quando viu a Maria e a Marta chorando, lamentando. Pessoas alegres, elas, quando partem, deixam uma grande lacuna em nossas vidas. Você vê o marido alegre, quando ele se vai, quando ele perde a sua vida, há uma tristeza enorme dentro de casa, há um vazio no coração da esposa, porque perdeu o amor de sua vida. Esposas alegres não precisam nem ao menos morrer, mas só por elas estarem de viagem, estarem distantes de casa, já deixam aquela saudade no coração do marido, aquele desejo de estar junto, de estar próximo, de poder abraçar, de poder afagar o cabelo. Veja, pessoas alegres, mães e pais alegres, eles fazem com que seus filhos queiram voltar para o lar. Quando eles saem, vão para um acampamento, fazem uma viagem, estão com os amigos, eles querem voltar para dentro de casa, porque eles sabem que tem um pai alegre, que tem uma mãe alegre, que é feliz. Querem estar ali. Quando o filho, ele está triste, ele se casou, já não vive mais com os pais, a filha também se casou, não vive mais no conjunto, na mesma casa com os pais. Ele sempre tem uma referência de felicidade, que é a casa dos pais. Toda vez que ele se sente vazio, solitário, triste, borocochô, como diz o outro, eles vão puxar na barra da saia da mãe
na barra da calça do pai, porque eles sabem que na casa do pai há alegria. Na casa do pai, dos pais, há felicidade. Porque o pai e a mãe são pessoas alegres. Pais e mães também amam a presença de um filho alegre. Um filho que gosta de sorriso, um brincalhão, alguém que faz todo mundo rir, que não pode ver ninguém para baixo, que não pode ver ninguém triste, que sempre tem uma piada saudável para alegrar o ambiente aonde chega. Nós precisamos de pessoas alegres. Como é bom você ser ovelha de um pastor alegre. Você está numa igreja onde o pastor é alegre, ele é feliz, ele transmite uma serenidade no olhar, uma paz nas suas atitudes, é alegre, é feliz. Ele tem alegria nas suas mensagens, ele prega sério, sim, não diminui a responsabilidade dele de pregar mensagem séria, mas é alegre, ele é para cima, é alguém animado, alguém que quer projetar, que quer sonhar. Pessoas alegres provocam saudades. Jesus chegou no quarto dia, mandou remover a pedra. Elas disseram, já cheira mal. Eu já não disse que se creres verás a glória de Deus, disse Cristo. Mas Senhor, nós cremos que Ele irá ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. E após tirar a pedra, ele diz, Lázaro, vem para fora. E lá vem o defunto, ou o ex-defunto. Agora ele está vivo. Ele pode reunir-se com Jesus, com suas irmãs e com toda a comunidade de Betânia e fazer um banquete enorme. Porque assim eu creio, Lázaro era uma pessoa feliz. A felicidade voltou para a casa de Maria e para a casa de Marta. Lázaro voltou. E quem sabe neste momento você não está tendo felicidade na sua casa. Não tem felicidade no seio familiar. Você está infeliz nesse relacionamento. Você está infeliz com a sua vida, chateado com Deus e com o mundo, com ódio até mesmo de si mesmo. Quero determinar sobre a tua vida que haja felicidade no teu lar, que haja alegria no teu lar, que a mão do bondoso Deus ela se mova em direção à sua casa neste momento e que você receba a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Pessoas alegres provocam saudade. Pessoas respeitosas provocam saudade. Pessoas respeitosas provocam saudade. Pedro, falando do relacionamento de um marido para com a esposa e da esposa para com seu marido, usa como exemplo a vida de Abraão, pai na fé, de sua esposa Sara. E ele diz que Sara, ela era submissa a Abraão ao ponto de respeitosamente chamá-lo de meu Senhor. Meu Senhor. Meu Senhor. Que coisa bela, né? Que respeito ela tinha para com seu marido. Quanto respeito ela tinha para com o seu esposo. Como você trata seu marido. Como você trata sua esposa. Como você trata as pessoas do seu convívio social. Como você trata o seu subordinado, o empregado, a empregada. Como você trata o seu patrão quando ele dá as costas com os demais funcionários. O que você fala? Você respeita? Você é uma pessoa que respeita
as autoridades constituídas por Deus, você respeita o seu pastor. Você respeita, pastor, seus obreiros, as ovelhas, as pessoas que estão aí sob seu cuidado, porque Cristo lhe confiou esse cargo pastoral. Você respeita elas. Pessoas que respeitam, deixam saudades. Quando Sara morreu na idade de 127 anos, deixou um vazio enorme no seu lar. Abraão compra de Efron, que estava entre os filhos de Et, uma terra em Maquipela, próximo a Hebron, para que ali pudesse sepultar a Sara. Ele compra um terreno inteiro para que nesse terreno pudesse sepultar a Sara. E ele chora por muitos dias. Ele lamenta por muitos dias. Isaac, seu filho, ele também lamentou, sentiu a pancada da perda, sentiu a pancada de entender que não teria mais a sua mãe junto de si. Ele que veio de um milagre mais que especial, afinal de contas Abraão e Sara já eram avançadíssimos em idade. Abraão com 100, Sara com 90, tiveram Isaac, o filho do riso. Imagina a pancada que Isaac não sentiu, a dor que ele não sentiu, tanto que a Bíblia diz que ele só é consolado quando ele casa-se com Rebeca, e ele é consolado da perca de sua mãe Sara. Sara, uma mulher de respeito, uma mulher de respeito, que respeitou o seu marido. Você é uma pessoa que respeita as pessoas, ou você é o tipo de gente que é insubordinada, é o tipo de gente que abre a boca para amaldiçoar outros, para amaldiçoar seu semelhante. Como pode? A mesma boca que bendizemos a Deus, amaldiçoamos nossos irmãos, amaldiçoamos nossos semelhantes. Não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Seja uma pessoa respeitosa, e aí sim, você será uma pessoa que provoca saudades. Aonde você congregava, será que o pastor sente saudades de você? Será que aquela igreja sente saudades de você? Ou você era um encrenqueiro, saiu pela porta dos fundos, saiu brigado com todo mundo, dizendo que a igreja não prestava, não valia nada, e que o pastor era isso, que o pastor era aquilo? Como você saiu do último ministério em que você fez parte? Como você saiu de lá? Ô pastor, como as ovelhas veem você, qual a imagem que você transmite para elas? Você é uma pessoa que respeita, é uma pessoa de conduta correta perante a sociedade, conduta ilibada, uma conduta que provoque respeito e traga a admiração das pessoas que estão ao seu redor? Ou você é aquele tipo de pessoa, de líder, que não respeita ninguém, que quer fazer tudo do seu jeito e não conforme está escrito na palavra de Deus? Sabe, não se assenta para conversar com as ovelhas, para saber o estado delas, para saber como elas estão vivendo, quais são as lamúrias das mesmas, quais são as situações adversas pelas quais elas têm passado. É preciso ser uma pessoa que respeita. Ofni e Finéias não respeitaram o sacerdócio do pai. Não respeitaram. E a palavra diz que eles morreram. Morreram naquele dia em que a arca foi tomada pelos filisteus. Eli, é claro, deveria ter tirado o cargo sacerdotal, porque Eli era o sumo sacerdote da época, mas não fez. Mas a Bíblia diz claramente que Eli, ele falava com seus filhos dizendo: não, filhos meus,
Ele orientava, ele alertava. O erro dele foi não tê-los proibido, mas ele alertava, ele aconselhava, ele falava, mas os filhos não quiseram dar ouvidos e morreram. Lembra-se também dos filhos de Arão, imprudentes, carnais. Nadab e Abiú morreram fulminados diante de Deus porque trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Deus os queimou completamente, os torrou, os fulminou por completo e disse a Arão: não chore, não lamente. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Você respeita o teu pai? Alô, jovem, ei, aqui comigo. Você respeita a tua mãe? Você respeita seus genitores? E acima deles, os seus progenitores? Você respeita a Deus? Você é uma pessoa que respeita o chamado de Deus para com a sua vida? Respeita a palavra de Deus? Respeita a Cristo como o único caminho, a única verdade e a única vida? Ou você coloca Maria em pé de igualdade? Ou você coloca João em pé de igualdade? Ou você coloca Allan Kardec, Buda, Ellen White em pé de igualdade? Você respeita a Cristo? Porque só há um nome pelo qual é dado salvação aos homens na terra: Jesus Cristo, o Nazareno. Pessoas respeitosas provocam saudade. Pessoas que inspiram provocam saudades. Pessoas que inspiram provocam saudades. Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento. Esqueça Davi, esqueça Salomão, esqueça Josias. Moisés foi o maior. Foi o maior. O maior líder do Antigo Testamento, Moisés. Moisés tem uma história inspiradora. Tanto é que na sua morte o povo de Israel, por 30 dias, um mês, lamentaram e choraram muitíssimo a sua morte. Quando ele, no alto do Monte Nebo, rendeu o espírito. A palavra diz que foi sepultado por Deus ali no alto do monte, num local em que ninguém sabia. O povo chorou muito a respeito da perda ou da perca de Moisés, servo usadíssimo por Deus. Moisés, que tinha sido levantado por Deus a fim de libertar o povo da escravidão egípcia. Ele milagrosamente foi salvo daquela chacina, aquele grande infanticídio que houve, onde Faraó mandou com que as crianças hebreias do sexo masculino fossem todas mortas, lançadas no Nilo ou transpassadas a espada. Moisés foi milagrosamente salvo disso, criado pela filha de Faraó. Na idade de 40 anos, ele mata o egípcio, que feria um de seus irmãos de sangue e carne, e ele é obrigado a fugir da terra do Egito. A palavra diz que ele encontra algumas jovens, ele vai se casar com Zípora, filha de Reuel, ou Jetro, e no alto do monte, enquanto pastoreava as ovelhas do seu sogro, ele tem um encontro fascinante com o Eterno. Naquele episódio belo em que a sarça ardia, mas não se consumia, ele se aproxima e Deus apresenta-se a ele: não temas, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e do teu pai. Deus envia Moisés, dizendo: vai e diga a eles que o eu sou o que eu sou te enviou. E Moisés vai agora, já com 80 anos. Com 80 anos, ele já não é mais um jovem, já não é mais um senhor. Quem sabe Moisés com 80 anos estava pensando em colocar as pantufas no pé, em aposentar e dizer: quando eu tinha 40 anos, não dava para me libertar, passou-se 40 anos. Não dá mais. Se eu tivesse ao menos 50, ainda dá para pensar em uma coisa. Eu já tenho 80 anos, não dá mais. Mas Deus chama Moisés.
quando ele pensava que era o fim, era apenas o começo. Olha, meu irmão, minha irmã, me permita aproveitar o ensejo para dizer aqui que não é o ponto final ainda para a tua vida. Talvez você está pensando agora, bem, o meu tempo já passou, já estou com meus cabelos brancos, minha pele enrugada, já não tenho tanta disposição, meu tempo passou, minha época passou. Não. Eu sempre digo que as melhores coisas ainda estão por vir. As melhores coisas ainda estão por vir. Deus deseja usar você até a sua última respiração nessa terra. Por mais que o próprio Moisés, ele mesmo afirma que o que passa dos 75 anos, o que resta é cansaço e enfado. O que ele afirma. E Deus chama ele já com 80 anos de idade. E Deus o usa para libertar o povo de Israel daquele jugo de escravidão. E Moisés no deserto, ele por muitas vezes foi pressionado por aquele povo, mas o povo ainda assim tinha nele a imagem de um líder, a imagem de alguém que inspirava-os a servir a Deus. Quando eles se apostatavam da fé no único e eterno Deus, Moisés estava ali. Quando Deus queria fulminá-los com fogo e fazer de Moisés uma nova nação, fazer em Moisés uma nova nação, um novo povo, que haveria de proceder dele, eles viam Moisés intercedendo por eles, Moisés orando. Eles não viam Moisés esmorecer, Moisés desanimar. Pelo contrário, Moisés estava ali aguentando tudo. Mesmo na sua idade tão avançada, ele estava ali aconselhando. Ele aconselhava todo mundo, tanto que Jetro, quando viu aquilo, que todo mundo ia até Moisés, e Moisés fazia tudo, ele disse: "Oh, Moisés, minha filha daqui a pouco ela vai ficar viúva cedo, que você vai morrer, não dá para continuar assim. Arrume homens e que eles ajudem você a organizar esse povo, a aconselhar esse povo, porque todo homem que tem uma causa, ele vem até você." Jetro tinha percebido que Moisés estava ficando cansado, já era um homem avançado em idade. Mas a palavra diz que, por mais que Jetro tivesse percebido isso com respeito a Moisés, se fosse por Moisés, ele fazia tudo por aquele povo. E de fato ele fazia, tanto que a Bíblia diz que nos seus 120 anos de idade que ele falece, sua visão nunca se escureceu, nunca se turvou. Ele morreu cheio de vigor, cheio de vida. Era um homem que inspirava. Como não são os livros escritos a respeito de Moisés? Quando não são as séries, as novelas, os filmes que são feitos a respeito de Moisés? Porque Moisés é uma pessoa inspiradora. Moisés é uma pessoa que inspira. Pessoas que inspiram deixam saudades. Pessoas amorosas deixam saudades. Pessoas amorosas deixam saudades. Observe comigo que em João capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse 22, 20, João diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus era uma pessoa amorosa. As crianças vinham até ele, as crianças o amavam. Os discípulos no início da fé diziam: afasta as crianças dele, não tragam as crianças aqui. Repreendiam os adultos para que não deixassem as crianças soltas. Mas Jesus dizia, aliás: deixai vir a mim os pequeninos, porque destes é o reino dos céus. Ele brincava com crianças, era um brincalhão. As crianças queriam estar junto dele, era uma pessoa amorosa.
Jesus deixava João reclinar a cabeça no seu ombro. Era uma pessoa amorosa. Jesus dizia: filhos, tendes algo de comer? E quando eles vieram, após a sua ressurreição, se aproximando dele, que tinham colhido 153 grandes peixes, a história é narrada no Evangelho de João, a palavra diz que eles encontraram a pão e peixe sobre as brasas. Jesus dizendo: vinde, vinde. Como quem diz: venham comer. Eu sei, vocês estão cansados, tentaram a noite inteira, lançaram a rede a noite inteira, vocês estão cansados, venham comer. Venham para junto da fogueira, venham se aquecer. Eu reuni aqui algumas brasas, venham. Jesus era uma pessoa amorosa. No alto da cruz, quem faria isso senão ele? Ele de braços abertos, o povo criticando, o povo cuspindo, o povo com ódio, o povo blasfemando, dizendo: se tu és o Cristo, desça da cruz e creremos. Alguns meneavam a cabeça dizendo: ajudou a tantos. Ajudou a tantos. Está nessa situação. Estendeu a mão para tantos. Está nessa situação. Ah, ele clama por Deus. O outro: não, ele clama por Elias. Que Elias venha salvá-lo. Vamos ver se Elias vai vir salvar ele. Jesus estava naquela situação, sendo acusado de blasfemo, de salteador, de um líder revolucionário que pendia para o lado daquilo que torcia a lei mosaica, mas do alto da cruz, para aquele mesmo povo, ele clamava ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus sempre olhou com compaixão para os menos favorecidos na sociedade. Ele sempre tinha uma palavra que acalentava a alma, que aquecia esse nosso ser interior. Ele, quando via que a multidão estava com fome, queria alimentá-la, dizendo: o que tendes, dai de comer à multidão. Multiplicou o pão, multiplicou o peixe, tudo para que aquela multidão fosse alimentada. Não visava apenas o alimento espiritual, mas também o alimento físico. Ele dizia com respeito a Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes quis eu vos juntar debaixo das asas, como a galinha reúne seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus é amoroso. Me permita melhorar isso aqui. Jesus é a pessoa do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Pessoas amorosas, elas deixam saudades. João tinha saudades ao ponto de dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Saudade. Como quem diz: os demais já dormem no Senhor, já descansam no Senhor, já estão em Ti. Mas eu ainda estou aqui porque eu sou o último. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem. Esse é o clamor da igreja, porque sente saudades do céu, porque a nossa origem não é terrena, nossa origem é celestial. Deus, quando criou o homem, soprou na narina o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Nossa origem é os céus. A igreja clama, a igreja anela, a igreja deseja, a igreja anseia a vinda de Cristo, o arrebatamento, quando finalmente estaremos diante do nosso Senhor e o veremos como Ele é.
Oh, que alegria será poder beijar a face adorada do Cristo, aquele que derramou até a última gota do teu sangue por nós, aquele que entregou tudo de si, não entregou 50%, não entregou 75%, 99,9%, entregou 100% de si. Está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Pai. Jesus, o amoroso, o que deu visão a cegos, o que fez os surdos ouvirem, o que fez os mudos glorificar, aquele que fez os paralíticos levantarem suas macas e transportarem nas ruas, aquele que ressuscitou os mortos, que vendo na tristeza de uma mãe, colocou a mão no esquife e olhando para ela, dizendo não chores, e fazendo com que aquela multidão que transportava o menino parasse. E disse, jovem, te digo, levanta. O menino levantou e foi restituído à sua mãe. O Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, que era opositor ao seu ministério, mas não levou em conta isso, porque ele é o amor. Ressuscitou a menina. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. O Jesus que lançou a palavra sobre o homem leproso, que ao aproximar-se dele, declarou-lhe, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. E Cristo, compadecendo-se dele, disse, quero, seja limpo. E ele foi limpo. Pessoas amorosas deixam saudades. Pessoas amorosas deixam saudades. Pessoas caridosas deixam saudade. Pessoas caridosas deixam saudades. Essa Bíblia aqui, ó, ela narra a história de uma mulher chamada Dorcas. Dorcas era uma mulher que estava cheia de esmolas e boas obras perante a comunidade de sua época. Dorcas, ela fazia vestidos para as mulheres viúvas. As viúvas que eram tão desprezadas na época, portanto que a igreja instituiu até um cargo, que era os diáconos, para que cuidassem das viúvas e dos órfãos. Porque elas eram abandonadas, elas eram desvalorizadas, elas eram largadas ao léu. E a grande maioria delas era pobre. E Dorcas, ela confeccionava roupas, vestimentas para essas mulheres viúvas, para as menos favorecidas da sociedade. Que a palavra diz que essa Dorcas, que era cheia de boas obras, uma mulher que fazia caridade, ela veio a falecer. E todo mundo sentiu uma dor enorme na perda dela. Porque pessoas caridosas, elas deixam saudades. No multiplicar da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Palavras do próprio Jesus. Que nós estamos carentes de pessoas que queiram se colocar no lugar do próximo. De pessoas que queiram vestir o sapato furado, calçar o sapato furado do próximo. Vestir a vestimenta rasgada do próximo. Tirar as sandálias dos pés e andar descalço para entregar ao próximo aquilo que tinha nos pés. Ou como nós precisamos de pessoas caridosas, gente. Pessoas que gastam a vida para ajudar ao próximo. Pessoas que estendem a mão para o necessitado. Pessoas que vão atrás daqueles que estão necessitados de algo para presenteá-las com alguma coisa que preencha suas necessidades. E Dorcas era essa pessoa na igreja primitiva. Quando ela morre, as mulheres choraram muito. E quando Pedro vai até Jope, a palavra diz que as mulheres começaram a mostrar a Pedro as vestimentas que Dorcas fazia, que Dorcas confeccionava, as obras. Olha, você pode até morrer, mas as suas obras não morrem. Me permita aproveitar mais uma vez essa oportunidade sem ensejo para dizer
Pregador, podem matar você, mas não matam a sua pregação. Cantor, podem silenciar a sua voz podem matar você, mas não podem silenciar a tua voz. Aquilo que foi louvado já levantou vidas, já curou pessoas. Aquilo que foi pregado já levantou vidas, já mudou quadro de pessoas, de famílias inteiras. Então pregue como se fosse o último dia. Louve como se fosse o último dia. Seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor filho, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor tio, a melhor tia, o melhor irmão, o melhor patrão, o melhor pastor, o melhor obreiro. Seja o melhor. Seja o melhor adorador. Seja o melhor leitor da Bíblia. Seja o melhor. Dorcas era uma pessoa que fazia caridade. Chegam alguns escritos extrabíblicos dizer que Dorcas, quando ela percebia que alguém tinha necessidade, ela arrancava o que era dela para entregar ao próximo e ela ficava sem, para que o próximo tivesse algo. Ela encarnou, eu posso assim dizer, o amor de Cristo. Pessoas caridosas, elas deixam saudades. Tanto é que Cristo ele tem em grande estima pessoas caridosas. Aos caridosos que servem a Cristo, ele dirá naquele grande dia: vinde benditos meu Pai, assenta-te e entra no gozo do teu Senhor. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estive nu e vestiste-me. Estive doente e preso e fostes visitar-me. E eles dirão: mas mestre, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, preso ou enfermo? E ele lhes dirá abertamente: todas as vezes que vocês fazem um desses pequeninos, a mim fizestes. Pessoas caridosas são pessoas que deixam saudades. Foi tão impactante a reação daquelas mulheres pela morte de Dorcas, aquela santa serva de Deus, que Pedro subiu até o local onde ela estava, que ela não havia sido sepultada. Pedro orou ao Senhor. E adivinhe, Deus devolveu a alma e o espírito àquele corpo frio. Dorcas ressuscitou. Eu fico tentando imaginar a alegria daquelas irmãs ao deparar-se com ela, abraçando-a e dizendo: glória a Deus, porque você voltou. Glória a Deus, sentimos saudades de você. Como estávamos com saudades de ouvir a tua voz. Como nós estávamos com saudades de poder sentir o teu abraço. Como estávamos com saudades de poder olhar nos seus olhos brilhantes. Como nós estávamos com saudades de sentir que você está conosco. Como estávamos com saudades. Pessoas caridosas, elas deixam saudades. Vamos orar ao Senhor. Se você tem sido uma pessoa que não tem deixado saudades, é hora de você conseguir extrair do seu próximo os melhores sentimentos com respeito a ti. Seja uma pessoa que deixa saudades. Seja o tipo de gente que faz com que as outras queiram ter por perto. Seja o marido que faz com que a esposa tenha o coração palpitante de vontade de estar junto. Semelhantemente, você, esposa, seja uma esposa que faz com que o marido queira sempre estar junto de ti. Seja um pai, uma mãe
um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um pastor, um obreiro, um líder, um liderado, um patrão. Que faça com que as pessoas sintam saudades de você, que queiram estar junto de você. Vamos orar ao Senhor? Vamos. Aonde você estiver, queira curvar sua cabeça, por gentileza. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos ajude a sermos pessoas honradas, a sermos o tipo de gente que atrai gente, porque é parecido com gente. Nos ajude, Deus, a sermos pessoas respeitosas, sermos pessoas carinhosas, a sermos pessoas que inspiram, a sermos pessoas, meu Pai, caridosas, a sermos aquele tipo de gente que quando vai, alguém diz: ah, se fulano tivesse aqui, se cicrano tivesse aqui, haveria alegria na casa. Fulano que gosta de falar sobre esse assunto, cicrano que gosta de assistir essa série. Ah, Deus, nós queremos deixar um legado nessa terra. O tempo está passando e nós precisamos ser pessoas, ser gente que deixa saudades por onde passa. Ser o tipo de gente que marca uma geração. Nós não queremos passar por essa terra e sermos meros viajantes, não, meros telespectadores. Nós queremos subir ao palco. Nós queremos transmitir a Cristo e este crucificado para a salvação do homem perdido. Pai, em nome de Jesus, grava a Tua palavra na tábua de nossos corações. De Ti sentimos saudades. Sentimos saudades de Ti, Cristo. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Volte. Como a noiva em Cantares, ela anela, ela anseia, ela deseja a presença do amado. Ao ponto de sair pelas ruas, eu perceber que ele foi embora, dizendo às filhas e aos guardas: onde está o meu amado? Aonde 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 está o meu amado? Oh Deus, oh Deus, vem e arrebata-nos com o Teu amor, arrebata-nos com o Seu carinho, pelo Teu Santo Espírito, abraça-nos nessa madrugada, abraça-nos neste momento, e encha-nos de uma paz que o mundo não pode conceder. Dá-nos uma alegria que é indizível, uma alegria, meu Pai, que não se abala com o desenrolar das coisas externas, mas uma alegria que permanece para sempre. Que possamos dizer, numa santa convicção, tal como Paulo, porque para mim, viver é Cristo, e o morrer é ganho. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe e nos ajude a sermos pessoas que marquem essa geração, que deixem um legado. Nos ajude a ser pessoas que provocam saudades. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem amados, essa é a palavra que Deus confiou ao meu coração para que transmitisse a vocês. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a tua família de maneira rica e abundante. Até uma próxima, querendo Deus.